Oi pessoal, aqui é a Joliveta do Livros e Bolinhos. Esse é mais um vídeo resenha. Eu não aguento mais gravar, porque eu tô tipo há meia hora tentando gravar um vídeo por uma parada que eu não posso contar ainda. E cara, toda hora dava errado, toda hora eu gaguejava, toda hora eu falava alguma besteira. E aí, ai gente, é desesperador. Tô assim, morta. Mas não desisti e vou gravar a resenha pra vocês verem na quarta-feira, porque eu sou uma pessoa comprometida. Tô morta, gente, tô morta. Desculpa, mas eu vou me esforçar, tá bom? E depois eu juro que eu conto pra vocês. Eu acho que eu vou conseguir contar... Não vou conseguir contar pra esse vídeo, mas se tudo der certo, sexta-feira eu vou contar no Facebook, no Twitter, no Instagram, em tudo. Então fica de olho, sexta-feira, tá? Vamos torcer. Voltando ao que interessa, resenha de Nossa Música, da Dani Atkins. Nossa, eu tô tão assim, né? Hoje tô me sentindo, porque eu mudei o cenário, voltei pro meu antigo cenário. Tô com uma luz decente, coitado do Bruno, sem braço já, segurando os dois spots. Mas enfim, centra, Juliana, vamos lá. Fala um pouquinho de Nossa Música, da Dani Atkins, que eu já comentei nos livros de leituras do mês. Agora eu vou falar pra caramba, porque no outro vídeo eu não podia falar. Só tinha 3 minutos e meio, 4 minutos, agora eu vou falar pra caramba. Coitado de vocês. Enfim, foco. Saiu aqui pela editora Arqueiro. Como eu comentei nos livros, no vídeo das leituras do mês, que eu vou deixar o link aqui embaixo ou aqui em cima, se você não viu, foi um livro que eu gostei muito. Eu tava com um pouquinho de pé atrás, porque da autora eu li Uma Curva no Tempo, que eu também fiz resenha. Vou deixar o link aqui se for em vídeo e aqui embaixo se foi só em texto, então clica pra ver. Que foi legal, mas foi um pouco previsível. E alguém comentou isso, sobre os livros dela serem um pouco previsíveis, e de fato, eu acho que são. Mas esse aqui mexeu comigo. Não sei, toda vez que tem alguma coisa meio de música, eu fico meio assim. Mas nem é tão relevante, tá? O título eu achei bem aleatório, inclusive. Me decepcionou um pouco. Mas enfim, o livro não me decepcionou. Eu gostei pra caramba. Eu achei um livro maduro. E tem uma aspas aqui do The Sun que eu acho muito legal. Para quem algum dia já imaginou o que teria acontecido com seu primeiro amor ou com aquele que você deixou escapar, esta história vai falar direto ao coração. É dolorosamente brilhante. Tá. Tem uma coisa nesse tipo de livro que me incomoda, nesse tipo de quote, né? Nesse tipo de valorização que me incomoda, que é o seguinte... Gente, não necessariamente seu primeiro amor continua sendo seu amor, ele foi, entendeu? Então, às vezes, rola uma parada que eu acho meio desleal com o atual parceiro dos personagens. E eu fiquei um pouco com essa sensação, entendeu? Você ficava tipo, tá, amiga, mas tudo bem, ele mexe ainda com você, não é pra mexer ainda com você, você já tá em outra. Mas, enfim, essa é a minha única grande ressalva, tá? Porque isso é uma coisa que me incomoda pessoalmente, sabe? Tipo assim, pô, você já tá em outra, super apaixonado, super feliz, não faz sentido aquilo te abalar. Óbvio, você vai lembrar e tal, mas pode te abalar. Enfim, o quote do The Sun resumiu bem o que eu tinha pra falar sobre isso. E de fato é dolorosamente brilhante. Bom, o livro conta a história da Ellie e da Charlotte e de seus respectivos maridos. Na verdade, elas se conhecem e são amigas e param de se falar. E 8 anos depois elas se reencontram numa sala de hospital. Como? O marido da Ellie está entre a vida e a morte de um lado e o marido da Charlotte está entre a vida e a morte de outro lado. A questão é, o marido da Charlotte, hoje, é o ex-namorado da Ellie do passado. Então você imagina, né? Imagina, você tá lá, seu marido está morrendo e a primeira pessoa que você vê quando você entra na sala de espera do hospital é a atual do seu ex. E ele está lá, também morrendo. Gente, é de bagunçar a cabeça de qualquer um. Então imagina o coração dessas pobres mulheres que estão ali, no desespero, no sofrimento, vendo o amor da vida delas ir embora e ainda tendo que lidar com todo o passado, toda a carga emocional que isso traz. Porque, vamos combinar, é carga pra caramba. Principalmente pela forma como a história das duas se desenrolou. Dos três, né? Da Ellie, da Charlotte e do David. Bom, o livro, ele traz os momentos do presente de cada uma das personagens e os momentos do passado de cada uma delas também. Então, é narrado da visão das duas, mas desdobrada mais duas. Ou seja, a Ellie do presente e do passado, a Charlotte do presente e do passado. E assim, aos poucos, a gente vai conseguindo entender como a vida delas chegou até o ponto que está hoje e tudo o que aconteceu, como elas se conheceram, como elas conheceram o David, como a Ellie conheceu o marido, que também está no hospital. Quais as consequências daquele relacionamento para a vida delas, porque teve,
A gente entende que julgar é muito simples, assim, pra quem tá de fora. É muito fácil pra quem não tem o whole picture, sabe? Pra quem não consegue olhar o quadro inteiro, que é o que acontece, é o caso da Ellie, ela não tem noção exatamente do que aconteceu no passado. E a Charlotte também não tem ideia de muitas coisas, então é muito complicado. E por isso que eu digo que é um livro meio maduro, porque ele fala de relações mais maduras, apesar de algumas infantilidades. Ele fala de relações maduras que estão em um outro estágio, não é aquela coisa do nos conhecemos, vamos nos casar. E principalmente num momento muito delicado na vida dessas duas mulheres, quando elas precisam se firmar como esposas de seus respectivos maridos, como mulheres, como chefes de família, chefes, empregos, assim, tendo seus empregos. Então, assim, é pesado, mas não de um jeito ruim, sabe? É uma carga muito forte. E é um livro com o qual eu consegui me identificar. A todo tempo eu ficava, nossa, mas se eu tivesse nessa situação, Deus me livre, mas enfim, se eu tivesse nessa situação, o que eu faria? E ele traz uma questão no final, que obviamente eu não posso falar, mas que chegou em determinado momento eu já sabia que era o que ia acontecer. E eu falei, não, sim, não, sim e sim. Foi exatamente o que aconteceu, eu deduzi, óbvio, antes do final o que ia acontecer. Eu imagino que boa parte das pessoas que estão acostumadas com esse tipo de leitura também vai ser capaz de deduzir, tá? Mas nem por isso ele foi menos encantador. E apesar de ser um trambolinho, é um livro de quase 360 páginas, eu tenho 360 páginas, 360 e qualquer coisa, foi muito leve de ler, apesar do conteúdo. Ele é um pouco... Que? Paradoxal. Isso, obrigada. Paradoxal. A pessoa ajuda ou não ajuda, ficar sussurrando não dá. Isso, tem esse paradoxo de ser um assunto pesado, um tema pesado, uma carga emocional pesada, mas a autora traz isso de uma forma tão leve dentro do possível, de uma forma tão gostosa de se ler que você não percebe. Cara, era muito difícil largar o livro. E você, assim, pelo menos eu não consegui tomar partido de nenhuma das duas, em momento algum. Eu ficava, não, mas ela tá certa, não, mas a outra tá certa, mas ela tá errada. Cara, era assim, o tempo todo eu cheguei à conclusão que no fim das contas eu só conseguia compreender aquelas duas mulheres, né? E que as coisas que a gente faz por amor na vida, elas não vão ser sempre justificáveis, não vão ser sempre corretas, não vão ser sempre bonitas, mas enfim, a gente faz mesmo assim, a gente faz o que tem que fazer, tá? É isso, eu queria poder falar um pouquinho mais. Na verdade, se tem alguém que eu fiquei com raiva no livro, foi o David, gente, desculpa. Ele é o único com o qual eu não consegui, sabe, as meninas, coitadas, adorei. Entendi o lado de uma, entendi o lado da outra, o David não curti muito não. Já o Joey, que é o marido da Ellie, eu adorei, achei o máximo. O filhinho da Ellie também é sensacional, um personagem super... que traz um alívio, não é um alívio cômico, mas ele traz um alívio de, sabe, um respiro, sabe? E foi responsável por vários momentos que eu chorei no livro também, a criança. Então, né, já imagina, gente, vocês sabem que eu gosto de chorar. Então, imagina um livro que é propenso a isso. Chorei pra caramba e, enfim, né, me senti muito tocada pela história dessas 4 pessoas, dessas 2 famílias. E eu acho que, enfim, acho que vale a leitura, tá? Não esperem uma coisa mega inovadora. Eu ia falar que ele é muito parecido com um outro livro, o final. Mas eu me liguei que se eu falar, eu vou estar fazendo um mega spoiler do final desse. Porque é uma parada muito... Então eu não vou falar. Mas tem um outro livro que eu já li, que eu já resenhei aqui no blog, que eu gostei, que também me fez chorar pra caramba, que tem um final parecido. E se você leu esse livro, quando você estiver lendo esse aqui, em algum ponto vai dar um clique na tua cabeça e tu vai falar: não acredito que é isso que vai acontecer, não acredito que é isso que vai acontecer. E vai acontecer, tá? Vai acontecer, supera, chora que nem eu, chora muito que nem eu. Porque, enfim, é a vida, né, gente? Bom, então tá aqui, deixa a minha recomendação. Essa resenha deve ter ficado uma loucura, né? Não sei nem se ficou boa, mas vale a leitura, juro que vale. Beleza? Então tá aqui. Vou deixar aqui do lado o link das minhas leituras do mês e da última resenha que entrou aqui no blog. Então clica aqui pra assistir se você ainda não assistiu. E se você ainda não se inscreveu, passa o mouse aqui em cima ou no bolinho aqui embaixo, se inscreve aqui embaixo e não esquece de dar o joinha. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no sábado. Beijo, fui!